O que não te contaram sobre a história de Jó? Nesse vídeo você verá a história intrigante de um homem que passou por muitas coisas e também muitas perdas. A história de Jó é uma das mais conhecidas da Bíblia e está registrada no livro do Antigo Testamento que traz seu nome. Jó foi um homem muito rico que viveu na terra de Uz. A Bíblia nos diz que Jó era íntegro, reto e temente a Deus. A prova da fidelidade de Jó pode ser vista na afirmação de que ele desviava-se do mal. O próprio Deus testemunhou que Jó era o homem mais piedoso e correto que viveu na terra em sua geração. Ele foi um pai que se preocupava com o bem-estar dos filhos e continuamente buscava e orava a Deus de madrugada, consagrando seus filhos ao Senhor e oferecendo sacrifícios em nome dele. Inicialmente, ele teve 7 filhos e 3 filhas, porém no total ele foi pai de 20 filhos, pois os 10 primeiros filhos morreram durante o período de intenso sofrimento a qual ele foi submetido. Jó era casado. Apesar da Bíblia não revelar o nome da sua esposa, segundo o texto bíblico, a família de Jó provavelmente era bastante unida, pois seus filhos visitavam uns aos outros em suas casas e faziam banquetes onde se confraternizavam. Mas nesse momento vamos entender o que aconteceu de tão intrigante na história de Jó. Segundo o texto bíblico, num certo dia houve uma reunião nas regiões celestiais e os filhos de Deus foram se apresentar perante o Senhor. A melhor forma de interpretação sobre a expressão filhos de Deus nesse texto é a de que se trata dos anjos. No entanto, no meio deles também estava Satanás, que havia vindo de rodear a terra e passear por ela. Então, Deus perguntou se Satanás havia observado Jó. Perceba que Deus quem iniciou a conversa sobre Jó, ou seja, não foi Satanás que escolheu Jó para o teste de sofrimento, a qual foi submetido, mas o próprio Deus. Diante do testemunho dado por Deus da fidelidade de Jó, Satanás sugere que toda a sua integridade se devia ao fato de Jó ser abençoado por Deus e possuir tantos bens quanto desejava. Em outras palavras, Satanás estava acusando Jó de ser uma pessoa interesseira, de modo que a sua fidelidade estava condicionada aos bens que Deus havia lhe concedido possuir, e que se caso tudo aquilo lhe fosse tirado, certamente Jó blasfemaria contra Deus. Então o Senhor permitiu que Satanás submetesse Jó a um teste, podendo tocar em tudo o que possuía, exceto em sua vida. Com a permissão de Deus, Jó perdeu todos os seus gados e seus servos foram mortos a fio de espada. Como não se bastasse tudo isso, seus filhos, que estavam todos reunidos na casa de seu primogênito, morreram, quando um grande vento soprou sobre a sua casa em que estavam e a casa caiu sobre eles. Diante de tanto sofrimento, Jó rasgou as suas vestes, rapou a sua cabeça, lançou-se sobre a terra e adorou. É nessa hora que ele diz as conhecidas palavras: Nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor me deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor, conforme diz Jó, capítulo 1, versículo 21. Mas depois disso, mais uma vez os filhos de Deus se apresentaram perante Deus e no meio deles estava Satanás. Novamente o Senhor perguntou a ele sobre Jó e dessa vez ele afirmou que Jó não havia blasfemado contra Deus, pois ainda desfrutava de saúde. Então Deus permitiu que Satanás tocasse na saúde de Jó, de forma que só não poderia matá-lo. Assim, Jó foi acometido de uma terrível enfermidade. Não é possível sabermos que tipo de doença castigou Jó. Seja como for, o que sabemos é que Jó foi ferido com feridas malignas, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Apesar de essa descrição poder representar apenas um estágio da doença, a Bíblia também nos diz que Jó usava cacos para poder se raspar. E é nesse momento que a mulher de Jó, ao ver o marido naquela situação, o aconselha a apressar o fim inevitável e amaldiçoar a Deus. Obviamente, ela não sabia que a vida de Jó estava preservada por Deus. A resposta de Jó para sua mulher foi de que ela estava falando como uma doida. O termo hebraico como doida possui um sentido de infidelidade e apostasia, ou seja, Jó lhe disse que ela estava falando como uma pessoa infiel diante de um Deus que, assim como derramou sobre eles o bem, também poderia derramar aquele mal temporal, sem com isso ser injusto. Logo em seguida, o texto bíblico diz que Jó foi visitado por 3 amigos, Elifaz, Bildade e Zofar. Esses amigos também eram sábios e ricos e pertenciam a uma posição social semelhante
semelhante à de Jó. Os 3 homens foram ter com Jó para consolá-lo. A situação de Jó era tão complicada que, num primeiro momento, seus amigos não o reconheceram de longe. Então eles se compadeceram e choraram e rasgaram cada um seu manto e lançaram pó sobre a cabeça. Eles ficaram com Jó durante 7 dias e 7 noites sem dizer uma única palavra. Tamanho era o sofrimento. Mas depois do silêncio rompido, como a gente vai ver em Jó capítulo 3, iniciou-se uma longa e formal discussão entre eles, seus amigos. Com base nessa discussão, podemos perceber que os amigos de Jó começaram a estabelecer uma sequência de discursos, com um raciocínio de causa e efeito, onde basicamente acusaram Jó de ser o culpado por todo aquele sofrimento. Assim, em poucas palavras, podemos dizer que os amigos de Jó o acusaram de ser um adúltero, ladrão, alguém sem hospitalidade e louco. Por fim, eles o exortaram a se arrepender. Nos discursos dos amigos de Jó, podemos perceber toda a insensatez da sabedoria humana. Após as acusações dos amigos de Jó e sua tentativa de se justificar, um jovem chamado Eliú chamou a atenção para o papel de disciplinador do sofrimento, de modo que o homem não é capaz de compreender tudo o que Deus faz. Mas depois da grande discussão de Jó com seus amigos, o Senhor se apresentou no meio de um redemoinho e falou com Jó. Deus não respondeu às indagações feitas por Jó enquanto debatia com seus amigos. Ao contrário, Deus lhe fez 70 perguntas retóricas, onde toda a sua sabedoria e soberania fizeram com que Jó percebesse a sua ignorância. Jó entendeu que lhe bastava apenas confiar em Deus, pois Ele tudo pode e nenhum dos seus pensamentos ou dos seus planos podem ser frustrados. Deus é o Senhor de tudo, Ele governa o universo e não necessita que ninguém lhe aconselhe de nada. Tudo o que Ele faz é mediante a sua soberana vontade. Deus também repreendeu os 3 amigos de Jó, dizendo que eles agiram com loucura e o que tinham falado durante a discussão com Jó não havia sido reto. Então o Senhor ordenou que eles fossem ter com Jó e oferecessem holocausto, e que pela oração de Jó eles não seriam castigados pela loucura que demonstraram. E por fim, antes de concluirmos a história de Jó, não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no nosso canal, compartilhar esse vídeo com um amigo e comentar: Deus é fiel. E a Bíblia ainda conclui dizendo que enquanto Jó orava por seus amigos, o Senhor mudou a sua sorte e lhe deu o dobro de tudo quanto havia possuído. Assim, Jó veio a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Jó também teve outros 10 filhos, sendo 7 homens e 3 mulheres. As filhas de Jó se chamavam Gemima, Késia, Queren e Apuque, e foram as mais formosas mulheres em todo o Oriente. Depois de tudo o que ocorreu, Jó viveu 140 anos e viu até a sua 4ª geração. Muito abençoado por Deus, Jó morreu com uma idade muito avançada. Tiago, em sua epístola, se referiu a Jó como um exemplo de paciência em suportar as aflições que lhe afligiram. Não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no nosso canal e compartilhar com um amigo. E esse foi o vídeo de hoje. Até o próximo vídeo.